Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o, todos vós. Meu amado irmão, minha irmã, um ótimo domingo para você, começando mais uma semana, essa semana que é toda especial. Nós estamos celebrando agora a festa do batismo do Senhor. Celebramos o tempo do Advento, preparação para o Natal. Depois vivemos o tempo do Natal. E no domingo passado, nós celebramos a festa de Reis, mas nós celebramos principalmente a festa da Epifania, que é a manifestação do Senhor. Logo após a festa da Epifania, hoje, nesse próximo domingo, que é agora, nós estamos celebrando o batismo do Senhor. E é nesse batismo que agora inicia a missão de Jesus. Logo, inicia agora o tempo comum. Terminou o tempo do Advento, terminou o tempo do Natal, e agora, com o batismo, inicia-se o tempo comum dentro da liturgia, onde mostra agora toda a ação, todo o ministério de Jesus. Você que me acompanha aqui diariamente tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a palavra, sobre o Evangelho, e poder também gerar mais intimidade com Deus, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Por isso que eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Tantas pessoas estão precisando começar o seu dia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Santo Evangelho e meditando. E você pode ser esse canal de bênção. Então agora, enquanto eu proclamo o Evangelho, já vai compartilhando essa mensagem para que o maior número de pessoas possa de fato ser conectada e contagiada com a palavra e com o Espírito de Deus. O Evangelho hoje está em Mateus capítulo 3, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele finaliza com uma voz que veio do céu. Voz que veio do céu. Que voz é essa? Quem é que está no céu? Quem emitiu essa voz? Vamos ouvir o que ela diz? Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado.
Logo, identificamos que essa voz é a voz do Pai, é a voz de Deus, o Deus criador de todas as coisas. Ele se revela nesse momento que Jesus é batizado, sem precisar ser batizado, porque João batizava para redimir, para perdoar os pecados. Aquelas pessoas que estavam em pecado ia até João, para que João Batista batizasse ali na água no Rio Jordão, para redimir, para perdoar, dar uma oportunidade de vida nova. Por isso que João fala: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João reconhece em Jesus. E aqui eu já abro um parêntese. Que graça e que bênção é quando nós reconhecemos Jesus. Parece óbvio, mas não é. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem reconhecer Jesus. João reconheceu imediatamente e disse: é tu que precisas me batizar. Mas Jesus respondeu: por enquanto, João, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João não retrucou, João concordou. João Batista nos mostrando como deve ser o papel de um discípulo, de um liderado. Não questionar o líder, não questionar o mestre. Ele questiona, mas não é tu que tem, eu tenho que ser batizado por ti. Jesus vai lá e explica. Jesus, como líder, também explica: João, deixa como está. Nós devemos cumprir toda a justiça. Imediatamente João concorda e batiza Jesus ali no Rio Jordão. Mas logo após esse batismo, então o céu se abre e Jesus viu o Espírito de Deus. Essa passagem ela é muito linda, ela é muito bela, porque para mim aqui eu vejo toda a Santíssima Trindade, né? Jesus, segunda pessoa, entra no Rio Jordão para ser batizado e depois que ele sai, ele vê o Espírito de Deus. Aqui nós estamos falando do Espírito Santo, do Paráclito, do Advogado, do Consolador, que nesse momento ele vem, ele desce como uma pomba e pousa sobre Jesus. E do céu vem uma voz, que é a voz do Pai, e do céu o Pai, que é o Deus criador de todas as coisas, diz: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Nesse evangelho, hoje, solenidade, festa do batismo do Senhor, do batismo de Jesus, nós vemos aqui o início do ministério de Jesus. Agora, Jesus batizado por João para cumprir a justiça, acolhe agora esse Espírito de Deus, esse Espírito Santo que desce como uma pomba sobre ele, e o céu se abre e a voz do Pai, do Deus Criador de todas as coisas diz: este é o Filho amado, este é o Filho amado. Eu revelo isso para vocês. E eu comecei o evangelho, comecei a leitura hoje dizendo: abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai: eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Essa é a ordem que veio do céu, essa é a ordem que veio de Deus. Escutai-o, escutem. E eu quero parabenizar você que escuta aqui diariamente o evangelho. Parabéns. Parabéns para você que escuta todos os dias.
às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas não passa um dia sequer sem ouvir a voz de Jesus, que é uma ordem que veio do céu. O céu se abriu, o Pai mandou: escutai a voz de Jesus. E hoje nós fazemos isso sob a ação do Espírito Santo que nos guia. Nessa solenidade de batismo do Senhor, iniciando agora o mistério e o ministério de Jesus, que eu e você possamos entrar nessa semana com o coração cheio do Espírito Santo, com o coração alegre e feliz por estar ouvindo a palavra que o céu se abriu e do Pai nos trouxe. Escutai Jesus. E tenha a felicidade de ouvir aqui o Evangelho, que é a palavra, que é o verbo do próprio Jesus, diariamente. Um ótimo domingo para você, uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.